Olá, estamos de volta com mais um boletim informativo aqui na sua telinha, de olho na cidade. E para falar hoje, no último dia 28, estivemos na Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para fazer a cobertura desse evento sensacional que foi, tá aqui na minha mão, Nós recebemos essa cartilha com muito carinho, todos que ali chegaram. É a comemoração dos 99 anos da Assembleia de Deus no Estado do Rio de Janeiro. Desde 1924 até 2023, gente, 99 anos. É muito conteúdo para ser colocado em um dia só de comemoração, né? Mas foi muito legal. Vários pastores de todo o Estado do Rio de Janeiro, das Assembleias de Deus, estiveram presentes, né? Artistas, estiveram lá também os deputados que fazem parte da bancada evangélica do Estado do Rio de Janeiro, né? E vocês acompanharão agora uma cobertura que nós fizemos desse evento para homenagear e dar os nossos parabéns aí à Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, ao seu presidente, ao deputado estadual Samuel Malafaia, ao Ottoni de Paula Pai e também a todos que lá estiveram, ao preletor que vocês vão ver aí, vão saber quem é daqui a pouquinho, um homem muito de Deus, conhece muito sobre a palavra, conhece muito sobre a importância, né, dessa história da Assembleia de Deus, esses 99 anos de respeito ao nosso Pai, né, e propagando a palavra de Deus aí por todo o Brasil, né? Nós temos assim um grande carinho pela Assembleia de Deus, por essa igreja, por esses fiéis, por esses pastores, por esses irmãos em Cristo, que sem dúvida nenhuma são o povo de Deus. E você vai acompanhar agora a conversa que nós tivemos lá também com o deputado estadual, que é o Samuel Malafaia, né? Esteve presidindo essa solenidade, né? Foi uma sessão solene que foi realizada lá na Alerj em comemoração aos 99 anos da Assembleia de Deus no Estado do Rio de Janeiro. E também conversamos com o deputado estadual Ottoni de Paula Pai, e você confere agora no Plasma. Como que o senhor avalia, né, essa semeadura da Assembleia durante esses 99 anos? Eu avalio com muita alegria no meu coração, porque eu nasci no Evangelho e na Igreja Assembleia de Deus Madureira. Meu pastor, quando eu era pequeno, garoto, era o pastor Paulo Leiva Macalão, um dos ícones das Assembleias de Deus e um dos maiores compositores da harpa cristã. Então, o que precisa acontecer no nosso meio é uma maior união. Nós precisamos pensar mais ou menos como nós pensamos aqui. Pastores de diversas denominações, igrejas diferentes e de várias convenções, unidos no ideal de agradecer a Deus por essa igreja. Por que a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus, ela é uma igreja da palavra, uma igreja que dá ênfase à palavra do Senhor, uma igreja simples, uma igreja que vem ao longo dos anos pregando o Evangelho para a sociedade mais pobre, e aonde você tem um pessoal pobrinho, tem uma Assembleia de Deus, e nós estamos muito felizes porque o parlamento tem aberto as suas portas para a gente comemorar esse 99 anos agora e nos prepararmos para os 100 anos do ano que vem. Qual a mensagem o senhor deixa hoje nessa solenidade tão importante dos 99 anos da Assembleia de Deus? Eu quero parabenizar o trabalho no Ondas Play. Gostei, o nome bonito, sugestivo. Olha, essa celebração agora dos 99 anos é uma avant-première do que vai ser o centenário, que deverá ser até no Maracanã, no estádio, né? 100 anos das Assembleias de Deus e, consequentemente, é uma história, né? Vai ser fantástico, sensacional. Parabéns aí à Frente Parlamentar Cristã, na pessoa do deputado Samuel Malafaia, que organizou esses 99 anos, e nós, como membro da Frente Parlamentar, pastor da Assembleia de Deus, não podíamos negar o apoio, e aqui estamos e queremos parabenizar
o deputado Samuel Malafaia. Deus abençoe vocês. Como o senhor está vendo o aumento da representatividade política no Estado e no Brasil? A realidade é que todo segmento da sociedade deve ter a sua representação, né? Como cresce os evangélicos, obviamente cresce também os evangélicos em todos os segmentos. E a gente vê com bons olhos isso, até porque nessa questão do conservadorismo, o parlamentar evangélico está aí, pronto para defender aquilo que nós cremos como verdade de prática e regra de fé. Bom, agora tem um momento especial. Durante a solenidade foi feita uma apresentação pelo pastor e deputado estadual, né, Samuel Malafaia, um vídeo institucional contando a trajetória da Assembleia de Deus no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, né, principalmente falando desde quando tudo começou no Rio de Janeiro, né? Então, para vocês acompanhar um pouco mais sobre a Assembleia de Deus, a homenagem, inclusive, o pastor e deputado estadual Samuel Malafaia disse o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridades, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, 1, 2. Vamos à história da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Em 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, obedecendo a ordem de Deus, chegaram ao Brasil em Belém do Pará e passaram a proclamar a mensagem pentecostal em terras brasileiras. Depois de 13 anos de um próspero trabalho na região norte e nordeste do Brasil, os missionários entenderam que era o momento de trazer a mensagem pentecostal para o estado de São Paulo. Então, seguindo a orientação de Deus, em maio de 1924, Daniel Berg veio para Santos. Aqui, encontrou uma nordestina, irmã que já realizava cultos em sua própria casa. Na época, a cidade portuária, com 135 mil habitantes, foi escolhida para acolher a primeira Igreja Assembleia de Deus do estado de São Paulo. O primeiro culto foi realizado em um ponto de pregação do Evangelho no bairro Ponta da Praia, no dia 5 de maio de 1924. O missionário norueguês John Soren foi quem assumiu a igreja no lugar de Daniel Berg. Porém, em 1926, o trabalho passou a ser conduzido pelo irmão Simon Luderwin. O número de crentes crescia cada vez mais. Em 1929, o trabalho missionário já havia sido estabelecido em todos os bairros de Santos. Os irmãos cediam suas casas para a realização dos cultos, o que as tornou em pontos de pregação e, mais tarde, prósperas congregações. Em 5 anos, a obra se espalhou por outras cidades do litoral, como São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Em 1933, a responsabilidade da igreja passou para o pastor Clímaco Bueno Asa, que decidiu legalizar as reuniões, fundando uma sociedade civil chamada Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, oficializada em 4 de setembro de 1934, localizada à rua Doutor Manuel Torinho, 351, no bairro Macuco. Um novo templo da Assembleia de Deus em Santos foi inaugurado em maio de 1938, no mesmo endereço, sob a direção do pastor Francisco Gonzaga. Em janeiro de 1946, o pastor Bruno Skolimowski passou a presidir a igreja, mas em 1959, após resistir a vários convites do pastor Bruno, o pastor João Alves Correia vem para Santos, tendo a confirmação do chamado de Deus através de um sonho. Assim, em 11 de fevereiro de 1962, ele assume a Igreja Assembleia de Deus em Santos, com 17 congregações. Com uma família numerosa de 12 filhos ainda pequenos e um adotivo, o pastor Correia não se intimidou diante das dificuldades e desafios, sempre com Deus na direção. Em sua gestão, foi criado o Círculo de Oração, o grupo de jovens e o intenso trabalho de evangelismo nas ruas.
A igreja ia crescendo ao passo que a cidade de Santos progredia. Os anos que se seguiram foram de prosperidade e progresso para o reino de Deus. Em janeiro de 1993, o pastor Paulo Correa, companheiro fiel de seu pai desde a infância, assume a presidência do Ministério de Santos. Seu primeiro desafio, dar continuidade à construção de um prédio de 9 andares com um templo para 4.000 pessoas. Em 9 meses, o prédio estava sendo inaugurado. Nossa atual sede matriz se tornou desde então um marco na cidade de Santos. E não parou por aí. Em 2015, a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos passou a fazer parte do calendário oficial do estado de São Paulo. O dia 5 de maio foi oficializado como o Dia da Pioneira, por meio de um projeto de lei idealizado pelo deputado estadual Paulo Correa Júnior e sancionado pelo então governador Geraldo Alckmin. A Pioneira conta com igrejas espalhadas em toda a Baixada Santista, Litoral Norte e Sul, Vale do Ribeira, Planalto e Interior. O trabalho também ultrapassou os limites do estado de São Paulo e alcançou Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Ceará e Rio Grande do Sul. Além disso, há missionários em países da Europa e América do Sul. A Assembleia de Deus Ministério de Santos conta com mais de 10.000 obreiros, entre pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e missionários. Assim, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Santos, a pioneira do estado de São Paulo, segue trabalhando, transformando vidas através do Evangelho de Cristo e fazendo histórias no nosso estado, no Brasil e no mundo. Olha, eu vou usar uma colinha aqui, porque foram vários pastores, teve deputados também que estiveram presentes lá, marcaram sua presença, deixando sua mensagem na tribuna em relação a essa homenagem feita à Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, né? Esteve presente lá também o deputado Celso Cavalcante. Além do deputado, teve também a Lídia Meleal, né, que esteve lá, deputada estadual, que agora está chegando e demonstrou-se muito empenhada também e carinhosa com a Assembleia de Deus. Teve o pastor Oséias Moreira, que esteve presente, pastor Celso Brasil, teve o pastor Oli Rodrigues, entre outros pastores que estiveram presentes ali, muito importantes, que fizeram seus pronunciamentos. Vocês vão ver aí também umas homenagens que foram entregues aos pastores, né? Essas homenagens por essa fidelidade, né? E eu conversando com, até mesmo, como vocês viram aí na entrevista que aconteceu, o próprio Samuel Malafaia dizendo, né? Dessa semeadura, desses 99 anos da Assembleia de Deus em todo o Brasil, não é só no Rio de Janeiro, né? Então, a importância dessa semeadura, a importância de se dizer que Deus é um só. Todos nós que somos filhos de Deus, né? Existem muitas denominações hoje de igreja e tal, mas o importante é que todos tenham o mesmo propósito, propagar a verdadeira palavra de Deus. E quem falou muito sobre isso, nós vamos falar com ele agora, aqui, no Plasma, e veja só o que ele disse. Proporcional e merecida, grande história de 99 anos da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. E com significado a mais, não só apontando para trás, os 99, mas para frente, rumo ao centenário, o que é interessante. A tirar pela temperatura, pelo fervor desta sessão, nós teremos um centenário brilhante. O Rio de Janeiro vai ouvir, vai sentir, vai ver o rosto, a cara da Assembleia de Deus. O senhor vê ainda hoje no plenário da Alerj aqui, deputados que são evangélicos, mas o senhor sente que ainda existe algum tipo de preconceito que precisa ser quebrado? Eu acho que sim. Antigamente, nós éramos ausentes desse ambiente. Então, quando a gente vai ocupando espaços que são nossos e que outros ocupavam, incomoda. Incomoda. O que é interessante é que as pessoas saibam que casas legislativas, palácios e tribunais são lugares representativos.
Os evangélicos hoje são 30%, então ainda há muito espaço a ser conquistado. Nós somos modestos, chegando ainda. Né? São 30%. E a Assembleia de Deus, 10%. De modo que em 70, 7 deveriam ser representação de 10% dos brasileiros que são assembleianos. Nós temos sido muito modestos nisso, mas vamos para frente. Nós vamos chegar lá. O Brasil será melhor quando as casas legislativas e os palácios representarem melhor a população proporcionalmente. E para a sua mensagem, para essas denominações, que são várias, a gente vê imensas, inúmeras, que ainda não entenderam o propósito que o Deus é o mesmo Deus para todos. Olha, é verdade. A gente olhando a história, a gente percebe que não valeria a pena a gente dizer meu Deus, teu Deus e outro Deus, porque há um só Deus e verdadeiro Deus diante de todos. E o Evangelho nos recomenda isso. A Bíblia Sagrada nos recomenda isso. De modo que, dessa agora, é a vez da Assembleia de Deus festejar 99 centenário. Mas não pense que nós fazemos com vaidade e com egoísmo, não. Aqueles que já passaram essa data, celebrem as próximas e nos convidem que nós vamos. E os que estão vindo aí para os centenários, somem com a gente, porque no de vocês nós também vamos somar. Afinal de contas, eu disse na minha preleção aqui, que nós não estamos celebrando algo que o homem criou, mas algo que foi imaginado na mente de Deus para alcançar as pessoas que precisam do amor de Deus. A festa é nossa, é de toda a família cristã evangélica. Precisa dizer mais, o pastor Samuel Câmara, né, simpático, nos atendeu muito bem. Ele que é pastor da primeira, né, a Assembleia do Brasil, de Belém, conhece tudo sobre a Assembleia. Ele inclusive citou, foi o preletor da sessão solene que aconteceu ali, e durante sua fala disse que a Assembleia é uma grande seleção, onde Jesus é o dono do time e cada pastor é um técnico e os fiéis são essa seleção que vão fazer esse mover na terra em prol da propagação do ID, né, e levar a palavra de Deus. Fiquei muito feliz de estar nesse evento, fiquei muito impactado com a simpatia, com o acolhimento que a nossa TV Ondas Play teve, e eu quero agradecer do fundo do coração a todos os pastores das Assembleias de Deus de todo o Brasil e do estado do Rio de Janeiro também aqui, que foi onde aconteceu a solenidade, né? Ao deputado Samuel Malafaia, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Ao deputado também Antônio de Paula Pai, aos deputados que ali estiveram, né? A bancada evangélica, a todos vocês, parabéns, parabéns, parabéns. Que vem aí o centenário da Assembleia de Deus do Brasil, do Rio de Janeiro, para você aqui acompanhar com a gente daqui um ano no De Olho na Cidade, se Deus assim permitir. De Olho na Cidade, 99 anos, a Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro no Plasma. Tchau, tchau. Quando da nossa candidatura, eu fiz um voto a Deus, depois de frequentar Belém do Pará, numas 5 homenagens de centenário, também em Manaus, eu questionei e perguntei a Deus o que ele queria de mim. E falando com o pastor Samuel lá em Manaus, eu disse: pastor Samuel, e quando for ocorrer o centenário do Rio de Janeiro, o que nós vamos fazer? Nós, como pastores, como líderes de convenções, estamos aqui para cumprir o nosso papel de fazer, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, esse grande acontecimento. E eu deixo para todos aqui Romanos 11, 36. Diz assim: porque dele
por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. E com 13 anos, o Senhor Deus falou no coração de Gunavina, que era pastor da igreja de Belém do Pará, onde eu e minha esposa temos a alegria de servir como oitavo pastor dessa descendência. E Gunavina, a história diz, foi para Belém do Pará e disse: Deus está me chamando para ir para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. É impossível falar da Assembleia de Deus sem um texto bíblico, que está em Salmos, capítulo 100, versículo 4, que diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu santo nome. Que este seja um dia de darmos honras, glórias e bendizer o nome do Senhor pelos 99 anos da Assembleia de Deus. E dizer por último que nós vamos rumo ao centenário com todo o empenho, com a dificuldade natural que temos no Estado do Rio de Janeiro de nos unirmos, mas o centenário fará com que a Assembleia de Deus, mais do que nunca, pastor Samuel Câmara, esteja unida aqui no nosso Estado